Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao RD Medicine Podcast, mais um episódio para a gente conversar aqui com Mari Montpeller, rainha da bioquímica. Então hoje o tema ele é dúbio, não tão agradável assim para muitos, as pessoas têm medo. Meu Deus, eu já me formei, sou especialista, agora eu tenho que aprender ciclo de Krebs. Aí a pessoa, ela hesita às vezes em validar ou até desiste se ela estiver fazendo sozinha, se ela não tiver um acompanhamento e uma forma didática de aprender bioquímica de maneira mastigada. Né, Mari? Com certeza, se torna um grande desafio, porque os médicos estão acostumados com coisas práticas, né? Coisas clínicas. E a bioquímica, assim como muitas disciplinas do ciclo básico, é uma disciplina abstrata. Então você precisa imaginar uma molécula. Imaginação boa, né? Nossa, assim, você tem que ser criativo. Uma molécula entrando numa célula e sendo fosforilada. Isso é uma coisa difícil para o cérebro humano conceber, principalmente o médico. Então, cirurgião, então? Não, imagina, ortopedista tendo que olhar lá, não, então aqui o piruvato vira lactato. Nossa. Então, assim, se torna um desafio, um medo e é um empecilho. É quase fé, né, Mari? É fé. É Deus. Mas, assim, se torna um empecilho mesmo. Sim. As pessoas se assustam. E é uma matéria importante, né? 15 a 20% da prova, então é aquilo assim de você ou você ama ou odeia, mas você tem que partir, você tem que romper essa barreira para ser pro lado do amo, né? Exato. Porque não tem como brigar com a prova, né? Não. Bioquímica 15 a 20%, né? Às vezes é o que faz diferença realmente no final para você ter um resultado mais tranquilo no Step 1, tá? Com certeza. E assim, alguns conceitos de bioquímica aplicada aparecem no Step 2. Também. Então não tem como você fugir disso nem para uma coisa nem para outra. É verdade. É melhor você aceitar e aprender a gostar, né? Querendo ou não. É verdade. Pergunta para você, Mari. O que você acha que causa mais erro do aluno ali em bioquímica? É a falta de lógica ou é o excesso de memorização solta? É uma pergunta interessante. Bom, assim, o que eu mais vejo na prática é o excesso de memorização solta. Porque o aluno olha, assim, o que a gente aprende em bioquímica na faculdade é decora as enzimas, todas as reações, decora o produto, substrato e vai decorando. Sim. Não é a pegada da prova. Não é. A prova é aplicada. É. Então o aluno chega com uma ideia de bioquímica decorar. Aí ele vai lá e decora todas as enzimas, todas as reações e não adianta nada. Ele erra tudo. Porque a pergunta... Não sabe aplicar um caso clínico. Não sabe, assim, tem perguntas que são sobre decoreba, Sim. claro. Mas não é a maioria. É. A maioria é assim, você tem que entender aquela reação, entender a função daquela enzima, a função daquela reação no seu corpo e aplicar aquilo ali para uma doença. Sim. Então você tem que tentar clinificar a bioquímica, torná-la clínica. O desafio tá aí, né? Tá aí. E o aluno chega assim, não, mas eu decorei todas as enzimas da gliconeogênese. Não importa. Sim. Você tem que entender a aplicação daquilo. Esse é o maior erro que eu vejo. Bem legal. E o que desespera. Que o pessoal chega achando que vai ter que decorar. E não é bem assim. É uma decoreba inteligente. Você escolhe o que tem que ser decorado, decora aquilo ali, mas só aquilo ali, o resto você tenta entender. Então E essa tem que ter um pouquinho de paciência também, no sentido de eu me colocando na posição do aluno, quando ele começa a ver bioquímica de novo pela primeira vez, tem aquele choque inicial. Com certeza. Mas ele tem que persistir um pouquinho, até porque aquelas enzimas, aqueles nomes, eles vão se repetindo, né? Não só nas aulas, a questão vai se repetindo. Então se você, joga o livro pro alto, não, isso aqui não é pra mim, então você tem que ter um pouquinho de paciência e persistência ali também, né? É porque a gente esqueceu da época que a gente começou a aprender clínica. A gente também passou por essa adaptação, de ter que se acostumar com os termos e tudo mais. A bioquímica é a mesma coisa. Você tem que se acostumar com aquilo ali. Só que a gente não lembra que a gente viveu isso para todas as disciplinas. Sim. A bioquímica a gente não lembra com muita fervor, porque marca, traumatiza o aluno. Sim. Então, do mesmo jeito que você teve um dia que se acostumar com termos de cardio, você também vai ter que se acostumar com termos de bioquímica. Verdade. E aquilo ali vira natural. Hoje em dia, se eu te falo um termo, sei lá, IAM, eu falo de infarto agudo do miocárdio e complicações. Para você, é muito natural. Mas quando você começou, não era. Então é a mesma lógica. E acaba ficando natural, né? A bioquímica. Estratégias, então, para estudar a bioquímica. Assim, eu sei que tem coisas que são em comum com qualquer tipo de estudo, né? Estudo ativo, fazer questões, flashcards, né? Boas aulas sempre são legais, mas tem alguma peculiaridade, assim, alguma coisa que você indica pro cara romper essa barreira e começar a aprender bioquímica? Bom, a primeira coisa é ir com o coração aberto. A gente tem a mentalidade, né? Isso aí mas assim, uma boa dica. Primeiro é o que eu falei da decoreba inteligente, assim, escolha os pontos que você precisa de fato fazer uma memorização operacional, do tipo, vou gravar, decorar. Sim. Então você tem que escolher os pontos, não tentar engolir livro, porque bioquímica não adianta você tentar engolir livro. E sempre trazer para a realidade clínica. Isso torna muito mais palatável, muito mais tangível. Sim. E uma dica que eu dou
Mas aí não é só para bioquímica, é para disciplinas de ciclo básico. Micro é uma também que se aplica. Escrever. Então, assim, estudei ciclo de Krebs. Escreva as enzimas que você tem que decorar. Escreva. Uau. Vai escrevendo. Faça isso com uma certa frequência. Não vai ficar muito longo o estudo? Mas deixe isso pro final, assim. Você tá perto da prova. Lembra daquela parte de bioquímica lá que, nossa, era uma decoreba horrorosa. Como é que era mesmo? Olha, 10 dias antes da prova. Escreva todo dia. Tira 30 minutos do seu dia para escrever decorebas. Existe uma teoria de que lendo o que você escreve, você memoriza mais, né? Pois é, e inclusive isso é uma dica que eu dou para aluno no dia da prova. Quando ele chega, escreve. Escreve fórmula, escreve coisas assim, porque você vai só consultar. E isso economiza tempo. Sim. E quando você faz esse exercício de, por 10 dias seguidos, escrever todo dia aquilo ali que você tem que decorar. Uau. Acabou. Chega na prova, você fica com aquilo. Fez um caminho no cérebro. Exatamente. Uma coisa interessante da gente trazer aqui é que, em algumas matérias, quando você está começando a jornada de estudo para os STEPS, você consegue, às vezes, até se virar bem nas questões. Você consegue, às vezes, ver uma tabela, um livro mais resumido, né? Agora, em bioquímica, às vezes, você precisa de uma base maior. Sim. Então, talvez em bioquímica, ter uma aula boa faça toda a diferença. Faz. Para o cara que está muito tempo longe do ciclo básico, né? E ter um livro, assim, que explique, né? Como o modelo dos nossos livros está aí, o seu livro de bioquímica, né? Que você mesmo escreveu. Às vezes, evitar você simplesmente ver tabelas, como, por exemplo, o First Aid, que é um grande resumão, né? É um livro bom, mas é um grande resumão. Pro cara romper, se ele abre o First Aid em bioquímica, ele começa a ficar perdido. Ele chora. Ele tem macetes, tem mnemônicos, mas ele não entende, ele não consegue aplicar. Então, nesse caso de bioquímica, em algumas outras matérias também, mas como a gente está falando de bioquímica, você ter uma boa base pode fazer toda a diferença para ele romper esse início, certo? Eu concordo, assim. Não estou puxando sardinha pro meu lado. Mas quando você tem uma aula que te ensina a lógica da bioquímica, como que ela é estruturada, eu acho que faz toda a diferença. Sim. Porque se você abrir, por exemplo, você deu o exemplo do First Aid. Se você abrir, ele tem vários títulos aleatórios. Não, ele não segue uma sequência muito lógica. Ele vai botando, enzima tal, vamos dar um exemplo aqui, glucoquinase. Aí coloca lá e depois já começa a falar de ciclo de Krebs, mas você não entendeu o que a glucoquinase tem a ver. Então você fica muito perdido. Você tem temas soltos. E a bioquímica você entende quando tem o estalo de você entender a sequência, a lógica. Então você ter uma aula em que o professor tem uma didática que ele possa te explicar o caminho, a lógica, acabou. Você pode até ter que ter o trabalho de decorar e tal. Mas você entendeu a lógica geral da coisa. E isso faz muita diferença. É um estudo estruturado. Você tem que saber segmentar muito bem, porque aí faz sentido. Não pode ser jogado. Vamos puxar, já que você falou de estudo estruturado, né? E lógica. Se você tivesse que separar, eu sei que você gosta de trabalhar em blocos, né? Na cabeça do aluno, isso organiza bem também, né? É como se você fosse setorizar a bioquímica. Como é que você faria, assim? Se separaria em blocos? Como é que você organizaria a bioquímica? Então, a bioquímica, se a gente for colocar de forma didática, a gente pode dividir em 6 grandes grupos. Então, o primeiro é o de metabolismo, que é o terror da galera, que é a bioquímica que a gente vê no Brasil, de reação e tal. E dentro de metabolismo, né, a gente pode ainda subdividir por moléculas. Então, metabolismo dos carboidratos, beleza. Metabolismo dos lipídios, beleza. Aminoácidos, ácidos nucleicos. Aí você divide por grupos. E isso faz muito sentido. Então, dentro de metabolismo, você estuda por moléculas, vamos colocar grupos de moléculas. Então, esse é o metabolismo, que é o que apavora. É o mais difícil. É o mais difícil. Por causa de reações longas e tal. Porque é a única parte da bioquímica que tem muita reação. As outras partes são muito clínicas. Por exemplo, os outros blocos. Então, a gente tem metabolismo. Outro bloco, genética. É muito aplicado na prática. Então, tem a parte conceitual? Tem. Mas é muito mais clínico, palatável, o aluno já viu aquilo e lembra um pouco daquilo, então faz um pouco mais de sentido. Então, metabolismo, genética. A gente tem biologia celular. É legal, né? Biologia celular é mais tranquilo. É mais tranquilo, é sobre o que é a célula, né? Organela, citoesqueleto, mitose. Então, uma coisa beabá. Assim, né? Não é um grande susto pro aluno. Biologia molecular já é um susto, porque fala sobre o processo de transcrição, tradução de proteínas. E como isso é absolutamente abstrato, é difícil. Isso aí é uma matéria que eu acho que aluno tem que ter professor. É a coisa que não dá pra você aprender lendo um livro. É impossível. Eu falo por experiência. Então, assim, tem que ter... Agora foi
Metabolismo, genética, biologia biologia celular, molecular. Biologia molecular. A gente tem a parte de técnicas laboratoriais, que é... Você cai muito? Não muito. Não muito. Não é tão high yield, né? Não é high yield. Por isso que é um tópico que geralmente eu deixo por último. Sim. Pouco cobrado, mas quando é cobrado, se você não tem nenhuma noção, você vai errar. Já era. Não dá pra você pensar. Basicamente os principais tipos de técnicas de exame que a gente usa na prática. É bem basicão mesmo. Você tem que ter uma ideia geral. Tá. Mas se você tiver que escolher uma pra ignorar, escolha essa. E por fim, nutrição. Isso é muito importante. Nossa, isso cai com peso. Vitamina cai muito, né? Vitamina. Cai, assim, muito. E é uma matéria gostosinha, assim, de estudar. E se relaciona com outras na fisiologia, com doenças. Então é bem o estilo do STEP mesmo, de trazer um caso clínico, né? Exatamente, assim, ele vai te cobrar o que a vitamina B12 faz numa enzima, mas vai te cobrar isso num caso clínico, neurológico, enfim. Sim. Então é a pegada do STEP. Sim. Então é muito cobrado justamente por ser muito aplicável. Eles gostam. Nutrição é bem high yield mesmo. Então dá pra dividir nessas 6 grandes áreas. Então vamos rever essas áreas? Vamos, vai. Biologia, metabolismo. Genética, biologia celular, biologia molecular, testes laboratoriais e nutrição. Se a gente conseguir, vamos tentar falar de 1 ou 2 pontos que mais caem dentro dessas 6 áreas, porque aí a pessoa que está ouvindo agora o podcast, ela já tem esse destaque do que é mais high yield, né? E se você é novo, sabe que high yield é aquilo que cai mais na prova, né? Toda hora você está assistindo uma aula pros steps, nossa, toda hora a gente vai falar, isso aqui é high yield. Aí você não aguenta mais, você fala, caraca, tudo é high yield. Então, tudo cai muito, né? Eu tenho que, igual você usar o marca-texto, você vai marcando, daqui a pouco a página tá toda amarela. Você pinta tudo assim, ó, tudo é importante. Tudo é importante, aí você não consegue mais. Vamos tentar apontar ali 1 ou 2 assuntos em cada um desses 6 blocos. Certo. Primeiro seria metabolismo, o que você acha que é crucial? Eu sempre lembro da PFK2, PFK2, né? De regulação da glicólise, né? Se sobe ou se desce. Isso é um ponto cai que muito, cai, né? até porque cai. Se o cara tá no estado alimentado ou não, se ele tá no estado de insulina ou glucagon. Sim. Nossa, isso aí cai demais. Na parte de metabolismo, essa regulação hormonal, eles exploram muito. Mas é uma coisa assim, fica tão natural pra você, porque se aplica pra tudo. Insulina alta, você vai ter a parte anabólica. Isso. O glucagon alto, você vai ter a parte catabólica. O que tá fosforilado, o que não tá fosforilado. Exato. Isso até não cai tanto, mas quando você tem essa ideia, te ajuda um pouco no raciocínio. A parte de regulação hormonal é um ponto interessante de se estudar. Não é o mais high yield, mas é bom. Mas assim, dentro de metabolismo, então vamos falar de cada uma. Metabolismo. Difícil apontar só 2, mas porque é o que tem a parte mais densa da matéria. Sim. Então é difícil você selecionar só 2. Mas se eu colocar assim, um top 5, primeiramente, metabolismo da frutose e galactose. As doenças relacionadas. Então, a doença de intolerância hereditária à frutose. Sim. Ou a galactosemia clássica. Essas doenças que são muito clinicamente floridas, que têm achados clínicos interessantes, por exemplo, catarata na galactosemia. Então, essas doenças da frutose e da galactose, isso eles cobram muito. E é aquela coisa assim, aprendeu, acabou, você vai acertar a questão. Então, esse é um tópico. Outro tópico que eu acho muito, que cai muito, é o HMP shunt, que é a via das pentoses. Demais. Por quê? Não pela reação em si, mas por causa da deficiência de G6PD. Sim. Que faz parte dessa via e eles gostam de cobrar aplicada à parte bioquímica. Sim. Então, você entender o que é a G6PD, o mecanismo da glutationa. Proteção do estresse oxidativo da hemácia. Né? Uma vez eu vi uma questão sobre... que era intoxicação por paracetamol e correlacionava com essa via da glutationa, né? Porque você precisa, no tratamento da intoxicação por paracetamol, você precisa recuperar a glutationa, né? E proteger a célula do estresse oxidativo. Então, você vê como que a questão, ela relaciona uma coisa com a outra, né? Ela vai pegando o conceito básico, né? Sim. E aplicando para uma coisa prática. Sim. Então, a prova ela é bem inteligente. Então, acho que essa parte do G6PD é bem high yield. É verdade. Outro ponto high yield seria as doenças do glicogênio. Então, por exemplo, Von Gierke. Nossa, chora. Von Gierke. Cores, todas essas doenças, McArdle, todas essas doenças do glicogênio, eles cobram.
Sim. E eles cobram para você diferenciar uma da outra clinicamente. E sempre tem um dadozinho que chama mais pra doença, né? Sempre tem. McCardle tem mais fraqueza muscular? É fraqueza muscular, porque é só na enzima muscular. Sim. Então você não tem, por exemplo, acometimento hepático. Então o fígado continua então, processando. nem todos têm hepatomegalia. Nem todos têm hepatomegalia, nem todos têm hipoglicemia. Porque no McCardle, o meu fígado tá funcionando. Sim. Então ele mantém glicemia. Tem então, sempre aquele dadozinho que diferencia. Tem sempre. Então isso é um ponto, glicogênio. Erros inatos do metabolismo. Nossa, eles amam cobrar. Um bebezinho com hipoglicemia, neonato, que tá muito mal, failure to thrive, o bebê tá muito mal. Não cresce. Pra você diferenciar qual que é a doença que ele tem. É um problema frutose e galactose? É um problema de glicogênio? Fatty acids, que são os ácidos graxos? Sim. Eles amam que você saiba fazer esse diferencial. Inclusive, a gente tem uma aula só sobre isso, que eu tenho um esqueminha macete. É um fluxogramazinho que você segue e você mata. Só pra erros inatos. Só pra erros inatos. Eles gostam porque integra toda a bioquímica. Legal. Pega todas as doenças. Sim. E pensando em doenças de depósito lisossomal, né? As esfingolipidoses, né? Hurter, que é mucopolissacaridose, Niemann-Pick, essas doenças raras. Sim. Mas que são fáceis de reconhecer uma questão. Sempre tem uma característica bem chave, né? Sempre tem. E apesar de serem raras, não são raras nos steps, né? Não são. Inclusive, parece que todo mundo tem. Você fica, nossa, exatamente. Parece nossa, Niemann-Pick. Então, assim, de metabolismo, essas 5. Eu acho que seriam E genética? Vamos entrar em genética agora. Olha, genética, eles cobram muito uma parte conceitual de heredograma. Você olhar, aquele heredograma que tem um quadradinho, clássico, bolinha, né? Clássico. Você saber olhar para aquilo e dizer, esse heredograma é sobre uma doença autossômica ou não, ou sexual. É sobre uma doença dominante ou recessiva. Legal. Então, você saber, não descobrir a doença pelo heredograma, não. Sim. Mas descobrir o modo de herança daquela doença pelo padrão do heredograma. Sim. Então, se é recessivo, os pais podem não ter a doença e o filho tem. Mas se for dominante, um dos pais tem. Então, você aprender a interpretar um heredograma. Acho que cai no Step 2 também, né? No 2, acho que não. E as doenças mitocondriais? As doenças mitocondriais. Saber identificar ali no heredograma é legal, né? E é a mais fácil de identificar no heredograma. Porque você vai ver uma mãe doente com todos os filhos doentes. Acabou. Porque todas as mitocôndrias sempre vêm da mãe. Exatamente. Então, legal. É o mais... legal. Mas cai a parte clínica também dessas doenças, que é o outro tópico que eu acho que é high yield na genética, que são as doenças genéticas. Então, as trissomias, né, clássicas, Down, Edwards, que são bem clássicas, bem tranquilas. As doenças, por exemplo, então as doenças de trinucleotide repetition, isso é bem high yield. Essas caem muito mesmo. E dentro da genética, para você não tanto diferenciar clinicamente. Na parte de genética, é mais para você saber a característica do gene mesmo. Sim. Qual é o trinucleotídeo que repete em cada uma? Sim. Qual que é dominante, qual que não é, qual que é ligado ao X. Lembrei de uma, Frederick Ataxia. Isso! Né? Huntington, tem o X frágil, que é o cara que tem... eu gravava que ele tinha... macro-orquidia e tem a cabeça grande também? É o queixo pra frente. O queixo pra frente e tem atraso intelectual também. Sim. Então você meio que vai criando uma picture na sua cabeça, né? De cada uma, pra poder você lembrar na hora da prova. Né? Vai criando mnemônicos, não tem jeito. Então, de genética, acho que seria isso. Então, metabolismo falamos, genética falamos. Biologia celular. Biologia celular é ciclo bem... celular, né? Ciclo celular. Mitose, saber as proteínas que regulam o ciclo celular. Sim, isso é muito importante. P53, a proteína RB. Tem todo um link ali com oncologia, né? Exatamente, muito link com oncologia. E dentro dessa parte é onco pura. Onco pura. É esse ponto. Tem aqueles checkpoints, né? Os checkpoints. Ciclina... Ciclina D1. Ciclina D1. Sim. E existem medicações que agem nesses pontos, né? Existem síndromes genéticas que geram câncer, né? Exatamente. Existem alterações em proto-oncogenes que vão interferir nesses checkpoints e no P53, então... Tem Lifraumene, né? Lifraumene, P53, muito high yield. Então, assim, não só decorar, o P53 faz isso, a proteína RB faz aquilo. RB, nossa. Mas, do retinoblastoma. É do retinoblastoma. Mas saber a aplicação disso dentro, principalmente de oncologia. Sim. As síndromes de câncer, as síndromes familiares, oncológicas, eles adoram cobrar. Então, verdade. Essa parte, em biologia celular. Então, biologia celular seria mais ou menos isso. A parte de necrose e apoptose é mais em patologia. É mais em patologia geral. A biologia molecular. Biologia molecular. Então,
tem, assim... Tipos de mutação, talvez? Os tipos de mutação são os que mais caem. Eu acho que é uma matéria muito densa, muito difícil. E tem uma parte que os alunos se preocupam, que é decorar todas as etapas da produção de uma proteína. Então, da tradução, decorar tudo aquilo, Isso é RNA muito importante. transportador e tal. É importante, mas não é o que mais cai. Sim. Então, isso dá um ufa, um alívio, né? Que assusta, você vê aquele monte de nome, enfim. Não é o que mais cai. Definitivamente, os Graças tipos a Deus, de né? mutação. Ufa. Ufa mesmo, porque até pra ensinar é uma coisa que é um desafio pra mim, porque é difícil você tornar isso didático. Sim. Bem difícil. As mutações. Então, os tipos de mutação, nonsense, missense, frame shift e quais doenças são de cada uma. Sim. Então, sickle cell. Nossa, exato. muito clássico isso. Muito clássico. Ó, por exemplo, a gente tem doenças como o sickle cell, que vai aparecer na bioquímica. Então, vai aparecer ali pra eu saber que ela é um missense, mas vai cair também na parte de vascular, Sim. cardiovascular, Aham. na parte de hemato. Então, ele vai integrar tudo, a prova vai integrar tudo. É muito Então, interessante. é interessante isso. É nessa pegada que você tem que estudar, é nesse contexto, sempre associando com a clínica. Então, as mutações e quais doenças são de cada Sim. mutação. Muito legal. E agora, Sede técnicas molecular. laboratoriais. Essa eu detesto, Mari. Nossa, Essa é o que? ELISA, Western blot. É saber o que trabalha com DNA, RNA. sim. Mais ou menos esses macetinhos, assim. Os macetinhos. É assim, primeiro, ELISA e blotting, que são os principais exames que a gente usa na vida real. Então, para investigar doenças autoimunes, doenças infecto-contagiosas, a gente usa muito, né? Mas saber, assim, o que cai na prova ele vai te dar uma descrição do exame, você tem que ler a descrição e reconhecer, isso é ELISA. Então, você tem que saber o processo, como que o exame é feito, todas as etapas daquele exame, porque na prova ele te dá, foi feito um exame utilizando uma proteína, um RNA, e aí eu fiz isso, e você tem que bater o olho e falar, isso aqui é um blotting, é um Southern blot. Pronto, você tem que saber isso, reconhecer a descrição do exame, e claro, a aplicação do exame, né? Sim. Porque tem exames, por exemplo, o ELISA, ele é muito utilizado para detecção do HIV. Então, ele é o exame sensível para fazer o primeiro diagnóstico de HIV. Sim. E a confirmação você faz com blotting. Então, saber a aplicação disso e a aplicação principalmente do blotting para análise genética. Sim. Sabe aquela questão que tem tipo um quadradinho, aí ele coloca as fitas de DNA, tipo um tracinho, um mais escuro, um mais fininho. Sim, sim. Isso é Southern blot. Então, assim, você tem que saber interpretar aquilo ali, saber que é um blotting, saber que eu tô avaliando molécula de material genético de DNA e interpretar aquilo. É basicamente isso. Mas Ainda bem que é low yield, né? low yield, porque não é muito fácil, não. E sexto e último grande módulo de bioquímica na sua organização, né, que é muito útil para os alunos, é nutrição. Essa aí tem um mundo de coisas, né? Nossa, e cai muito. É bem high yield. Então, assim, dentro de nutrição, sempre divide em vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis. Sim. Com certeza, as hidros são as que mais caem. A vitamina B, né, o complexo B, principalmente B9 e B12, bem clássico, e B3 também. E C, a vitamina C, principalmente na bioquímica, no contexto de metabolismo do colágeno. Então, como que a vitamina C... metabolismo de colágeno. E as doenças do colágeno. Sim. Como o Ehlers-Danlos... Hidroxilação dos resíduos de glicina e lisina, né? Prolina e lisina. Prolina e lisina. Já esqueci. Exatamente. A vitamina C atua na hidroxilação da prolina e Isso, lisina. tem que gravar essa parte, saber exatamente. Sim, e saber dentro do metabolismo do colágeno outras doenças. Quais são os pontos que outras doenças atuam. Legal. Por exemplo, a doença de Menck, que é um problema no transporte do cobre, que é um cofator da lisil-oxidase, que é uma das enzimas finais ali do metabolismo do colágeno. E por isso o paciente tem vários sintomas relacionados ao colágeno. Sintomas de cabelo, pele, tem o retardo intelectual também, mas do colágeno você consegue ver os sintomas justamente porque afeta o cobre é importante para a síntese do colágeno. E a B3, niacina, né? E essa é muito clássica, causa pelagra, né? DDD, né? Demência, diarreia e dermatite. Isso. E tem um quarto D que é death, morte. Mas assim, de B3, eles não cobram muito a pelagra muito clássica. Eles cobram doenças que podem levar a pelagra. Por exemplo, carcinoide. Tumor carcinoide, porque consome o B3, que é o precursor da serotonina. Hartnup, que é a doença do rim, né? Sim. Em que eu tenho problema do transportador e aí eu perco aminoácidos. Então, sempre coisas indiretas. Legal. Deficiência de B6.
causa deficiência de B3, porque eu preciso da B6 como um cofator. Então, na B3 especificamente, eles cobram bastante essas causas menos óbvias, mais incomuns, mais indiretas de pellagra, né? De B9 e B12, eles cobram muito para você comparar as duas, né, clinicamente. Saber contexto clínico da deficiência das duas. Que aumenta ácido metilmalônico e homocisteína, qual que aumenta os dois, qual que tem manifestação neurológica ou não. Exatamente. E é a B12, né, que faz esse aumento. Sim. E dentro da parte neurológica, saber também o acometimento de medula espinal, saber quais são os tratos que são acometidos e tudo mais. Então, eles cobram bem aplicadão a parte de B9 e B12. Muito interessante. Aí eles cobram assim. E a Beriberi é B1. Eu vi poucas vezes, sim. O que pode causar é insuficiência cardíaca de alto débito, né? Sim. Eu vou trazer para minha parte. Porque fístulas periféricas diminui pós-carga, causa insuficiência cardíaca de alto débito. De B1, o que cai muito é a parte de Wernicke-Korsakoff, que é a parte do alcoólatra, né? Sim. Essa parte cai bastante. Beriberi, nossa, é uma que cai pouco, assim. Verdade. Sim. Maravilha, Mari. Então, se a gente tivesse que apontar aí de tudo isso que a gente falou, de todos esses grandes temas, é claro que não dá, né, para aprofundar nos temas de bioquímica numa conversa, no bate-papo. Com certeza. Mas 5 tópicos que o cara ele não pode sentar para fazer o Step 1 sem saber. Talvez pensar dentro dos seus 6 módulos. Tá. Vamos tirar aqui Lab Technique. Vamos. E aí a gente bota dentro daqueles que sobraram, talvez um módulo que ele não pode deixar de saber, uma coisa que ele não pode deixar de saber em cada módulo. Tá, de metabolismo, uma coisa que você não pode deixar de saber, quer dizer, é a parte de erros inatos do metabolismo. Sim. Erros inatos, não tem como ir pra prova sem saber. Maravilha. A parte a gente tá ignorando Lab Techs, né? Então a parte de biologia celular, ciclo celular, o P53 e o RB. Isso. P53 e RB. Concordo. Molecular, mutação. Ponto. Tipos de mutação e doenças. Muito bom. Genética. Doença genética. Trissomias. Sim, as clássicas, As clássicas. Patal, Edward. Exatamente. Down. Doença de imprint, Angelman. Uau, essa cai Prader-Willi. Nossa, imprinting. Cai muito. Cai. Excelente. E nutrição. Nutrição, vitamina B e C. Assim, você tem que ter na ponta da língua. Sim. Tem que estar muito C muito relacionado bem. ao colágeno. E B, basicamente, as doenças, né? A parte clínica. Sim. Fantástico. Bom, muito bom, Mari. Rainha da bioquímica aí. E eu falo isso, assim, com muito orgulho e muita tranquilidade, porque não é o que eu tô falando, né? É um feedback que a gente tem dos alunos, né? Porque quando você tira a pessoa de um buraco muito profundo, ela fica mais grata ainda. Sim. E os alunos... Então, o contraste é muito grande, né? O aluno, ele se vê sabendo bioquímica e acertando a questão, ele pensa, quem me fez chegar a esse ponto que eu pensei que era impossível? Bom, Mari Montpeller. Então, já aí vários anos no Grupo RD, ensinando bioquímica e patologia. São 2 assuntos muito importantes e muito desafiadores, mas bioquímica é realmente muito desafiador. Por isso que a gente trouxe esse tema de bate-papo hoje. Sim. Né? Espero que tenha agregado bastante para o pessoal, tanto para desmistificar, saber que tem que ter paciência, que tem que estudar mesmo, que muitas vezes é assim decoreba, porque medicina também é decoreba, mas que o STEP ele gosta de raciocínio e tem sim os pontos que mais caem, que foi isso que a Mari pontuou aqui. Se você seguir com a Mari, tiver aula com ela, realmente ela vai ali pegando na mão, né? Ela vai literalmente desenhando e aos pouquinhos você vai construindo o seu raciocínio e a coisa vai ficando mais clara para você. Sim, Palavras finais, hein, Mari? A bioquímica tem técnica, né, para ser ensinada e para ser estudada. Então, se você seguir todos esses passos com calma, dando tempo para você sentir frustração, porque bioquímica é uma disciplina um pouco frustrante. Sim. Se você se der esse tempo e seguir a técnica, você vai aprender. Sim. Uma hora, o negócio vai ser tão natural, vai entrar por osmose e vai ficar muito natural, é muito repetitivo. E se você mantiver o exercício de flashcard, o exercício de assistir boas aulas, fazer questão e escrever, né? Acabou. Você vai conquistar a bioquímica. Show de bola. E eu agradeço muito, Rafa, pelo carinho. Eu que agradeço a presença. Você está pronto para Ace Your Step 1. Então, obrigado pelo seu tempo. Espero que tenha agregado, espero que você tenha gostado. Vejo você na próxima. Obrigada, gente. Até a próxima.